Mas a gente está alguns dias ali na igreja, jejuando, orando, buscando ao Senhor. E hoje, antes de vir para cá, eu tive um tempo a sós com o Senhor. E talvez, só para justificar, eu gostaria de não cantar hoje. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no meu coração com vocês, amém? Mas eu gostaria muito da sua atenção, do seu interesse nisso. Quem tem Bíblia assim, levanta a mão. Ainda que seja no celular, levanta assim. Você está disposto a usar bastante a sua Bíblia? Pode ser? Eu saí de lá de casa para vir estudar a Bíblia com você. Eu saí de lá de casa para estudar a Bíblia com você. Então eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de começar essa reflexão no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Nós bendizemos o seu nome, Senhor. Ninguém é maior que o Senhor. O Senhor é o Rei. Adorado e venerado nesse lugar o Senhor é, Pai. Eu amo a Tua palavra, eu amo o Teu nome, Senhor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi Joabe e seus servos, com ele toda Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando, passeando, no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Verso 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliai, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Espírito Santo, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento nessa noite, para que a Tua palavra nos santifique, para que a revelação da Tua palavra possa nos nortear, possa nos conduzir a um comportamento diferente. Nós estamos em um ano novo, mas sabemos que ninguém tem um resultado novo se continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Então a gente quer que o Senhor nos eduque, que o Senhor traga progresso à nossa vida espiritual, aperfeiçoe a nossa consciência e que a gente cresça nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, a sua vida e a minha, você é produto das suas escolhas. Você é produto daquilo que você escolheu. Você é hoje o que você escolheu ser ontem. Você é fruto daquilo que você escolheu ser. Deus é muito bom e Ele permite que você plante aquilo que você quiser. Mas Ele também é muito justo e atribui a você a responsabilidade de colher exatamente aquilo que você plantou. Então você é produto daquilo que você escolheu ser. E esse texto, ele mostra uma coisa, que uma escolha certa pode fazer um mendigo, melhor dizendo, alguém em um estado de miséria, escolhendo certo, escolhendo corretamente, esse miserável pode se tornar um rei. Em contrapartida, uma escolha errada pode fazer com que um rei se torne também um miserável. E esse texto é muito conhecido e ele indica o declínio de um homem que é um exemplo de adoração e de vida devocional. Esse homem, a Bíblia ela é tão clara. No primeiro versículo desse capítulo, a Bíblia diz que era o tempo, diga tempo.
era o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Sabe, muita coisa é determinada pelo tempo. Nós temos 4 estações, 2 primárias, 2 intermediárias. As estações, elas determinam o seu comportamento, sim ou não? Nós estamos no verão. No Mevan também acontece isso, Tiago. As pessoas no verão, os membros da igreja, elas somem. Alguns porque estão de férias, outros porque estão trabalhando. É o tempo de ganhar dinheiro, é normal. Mas o tempo, ele determina a sua roupa, o seu comportamento, a sua programação familiar, sim ou não? A sua programação com seus amigos, o tempo é que determina o seu comportamento. A roupa que você vai usar, a comida que você vai comer e o tipo de programa que você vai idealizar com as pessoas que te cercam. Então, é muito claro quando a Bíblia indica o tempo estabelecido era um tempo onde os reis saíam para a guerra. Mas a Bíblia diz que Davi enviou Joabe e seus servos e escolheu ficar. Escolher ficar, quando você pega 2 palavras, uma delas é tarde, a outra é passear, indica que Davi, então, em um tempo estabelecido, que apontava a guerra, Davi escolheu se acomodar em tudo aquilo que já havia conquistado, em todas as suas patentes, em toda o seu histórico de vitórias. E Davi ficou. E ele andava passeando, no seu palacete acarpetado, olhando as mensagens no WhatsApp, vendo como é que estava as suas redes sociais. E de repente ele viu algo. Ele viu algo. Ele viu uma mulher tomando banho. E essa mulher era muito formosa. Sabe, irmãos, sempre que você escolhe estar em um lugar que Deus não quer que você esteja, sempre que você adota uma postura que contraria a postura ideal e adequada para o tempo, você fica vulnerável, você fica entregue a você mesmo. E como diz Hobbes, o homem é o lobo do homem. E quando ele disse isso, os homens ainda nem tinham smartphones. E já eram ruins, maus. Quando Davi então olha para aquela mulher, e digo a você, irmãos, aquela mulher era mulher de quem? Estamos juntos? Estamos juntos, irmãos? Era mulher de quem aquela mulher? De Urias. Urias era o quê? Era um oficial. Onde os oficiais moravam? Ao redor do palácio. Traz a sua mente para cá. Uma mulher que morava ao redor do palácio, certamente ela tomava banho ali todos os dias, sim ou não? Era frequente os banhos que ela tomava naquele lugar. Mas num dia em que um homem, segundo o coração de Deus, rei, calejado pelas batalhas, marcado pelas vitórias, um dia que ele escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse, um dia que ele adotou uma postura que contrariava o tempo, ele fica vulnerável, entregue a ele mesmo, exposto a um gigante que era pior do que Golias, um gigante que dormia dentro dele. E quando ele olha para aquela mulher, então ele premedita toda uma situação de pecado, e ele renuncia aos seus valores morais, porque aquela mulher era mulher de um amigo. Aquela mulher tinha marido, aquela mulher tinha um contexto familiar, então ele decide atropelar todos os valores morais, todos os valores de fé que tinha, toda a experiência devocional que Davi tinha, sabe, não tinha valor nenhum, porque ele escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Então ele premedita uma situação e faz aquilo muito bem feito, porque ele era o rei. Ele diz então, quem é essa mulher? E as pessoas disseram para ele, é Betseba, mulher de Urias. Ele diz, traz ela para mim. Eu acredito que algumas pessoas talvez
conjecturando aqui, disseram para Davi: Davi, você pode ter qualquer mulher, de qualquer parte do mundo. Ele diz: não, traz essa mulher para mim, porque ele estava entregue a ele mesmo. E um homem entregue a si é pior do que qualquer ser endemoniado. Um ser humano sem Deus, ele consegue causar mais estrago do que qualquer demônio. O homem é o lobo do homem. Aquela mulher vem, Davi se deita com ela, e ele faz isso por bom tempo. As pessoas estavam na guerra, mas o passeio dele promoveu uma sequência de pecados e desgraças posteriores, que no capítulo 13 você consegue enxergar Davi vivendo um estado de miséria, uma desgraça familiar, um caos no lar dele. Já não tinha mais um lar. Amnon, seu filho, abusa sexualmente de Tamar, sua filha. Absalão mata Amnon. Absalão toma o trono, coabita com todas as virgens de Israel ao meio-dia e mata todos os sacerdotes, fruto de uma escolha. Estamos juntos? Davi então se deita com aquela mulher, e aquela mulher se purifica da sua imundície, e logo em seguida ela manda um WhatsApp para Davi, dizendo: eu estou, porque as suas escolhas sempre vão gerar alguma coisa, quer seja para a vida ou para a morte, elas vão gerar algo. Davi então, na tentativa de proteger a sua reputação, pergunto a você, irmãos, mesmo diante de tal pecado, de tal imoralidade, de tal, sabe, mancada que Davi deu, vacilo grande, pergunto a você, Davi havia deixado de ser o rei de Israel? Davi continuava preservando o seu posto, preservando a sua posição, e tentando fazer isso e preservar a sua reputação, para que aquilo não queimasse o filme dele. O que ele faz? Ele diz: tragam Urias para mim. E Urias vem da guerra, e Davi dá uma festa particular para Urias, dá vinho para ele beber, enche ele de presentes. Cuide com os presentes, tá? Ele enche o cara de presente. E aí depois de tudo isso, pastor Tiago, ele diz: vá deitar com a sua esposa, meu irmão. Vá dormir com a sua mulher. E estava tudo certo, tudo resolvido. Davi era o cara. Ele não era mais o homem segundo o coração de Deus. Ele era agora um adúltero, tentando preservar a sua posição, tentando sustentar o seu comodismo com canalice. Aí só que o homem era correto demais. Urias era parceiro, era um homem justo, e Deus o honrou. Na genealogia de Jesus, o que determina a linhagem de um homem ou de qualquer ser humano não é o pai, é a mãe. E nas menções feitas às mulheres, até chegar em Jesus, quando chega na parte ali, diz: aquela que era mulher de Urias. É o único homem presente na genealogia de Jesus, é Urias. Mas Urias então ali, depois de receber os presentes do rei, depois de, na sua inocência, tomar ali, participar daquele banquete com o rei, ele se nega a ir até a sua mulher, e ele fica no palácio. E quando o dia amanhece, as pessoas chegam a Davi e dizem: Davi, deu ruim, seu plano não deu certo. Urias está dormindo lá na frente do palácio. Então ele chama Urias e diz: Urias, por que você não foi deitar com a sua mulher? E ele disse: meu rei, os meus irmãos estão em guerra, os meus irmãos estão lutando contra os vícios, os meus irmãos estão lutando contra a fome, contra a orfandade, contra todos os males que assolam o mundo. Eu não posso pensar em mim mesmo, eu estou aqui.
Davi então se aprofunda ainda mais nessa maldade inserida no ser humano. Ele prepara uma carta com menos de 148 caracteres. Ele escreve num pedaço de papel: Urias tem que morrer. Dobra aquele papel, coloca no bolso da camisa do Dalina, que ele tinha dado para Urias. Fala: vai para a guerra, meu brother, e entrega esse Twitter aí para o Joabe. E Urias vai, na sua integridade, levando um bilhete de morte dentro do bolso da camisa. Enviado ao campo missionário, para morrer lá. Não vou nem entrar nisso, passar direto. Mas quando Urias chega lá e entrega então aquele bilhete para Joabe, e a ordem era: olha, coloca esse homem na frente da batalha, afasta o exército e permita que ele seja morto por demônios, por filisteus, pelos inimigos de Deus, por aqueles que menosprezam a verdade de Deus. Davi agora, além de trair a Deus, trair valores morais, deitando-se com uma mulher que não era sua, Davi agora era também um assassino, o mandante de um assassinato. Por quê, irmão? Porque ele escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Porque ele adotou uma postura que não tinha coerência com o tempo. Estamos juntos? Diga: escolhas. Isso acontece, Urias morre. Urias é assassinado. Certamente era um bom homem, boas relações, com certeza todo mundo o amava, e esse bom homem morre, porque um rei escolheu mal. E aí Davi tinha perdido o reino, irmãos. Diga para mim, Davi havia deixado de ser rei? Ele continuava sendo o rei de Israel, o poderoso rei de Israel. Mas um belo dia Davi está lá, as coisas passaram, ninguém sabia, era uma situação oculta, mas sempre tem um Natã perto, não é não? Sempre tem um profeta perto. Estamos juntos? Capítulo 12, a gente não vai ler, mas Natã aparece. Natã manda um zap para Davi. E aí, Davi, está em casa? Um áudio. Está em casa? Estou, rapaz, vou aí. Vem aqui. Bora tomar um café. Vou aí. Natã chega na casa de Davi. Você certamente conhece a história. Natã chega lá e apresenta uma situação para Davi. Diz: Davi, é o seguinte, tem um cara muito rico na cidade. Esse cara tem tudo. Tem cavalo, tem camelo, tem servos, servas, tem fazenda, tem tudo. Esse cara tem muita coisa, esse cara é rico. E agora tem um outro cara aqui, cara, que ele não tem muita coisa. Ele só tem a família dele e uma cordeirinha. Só tem uma ovelhinha que come com ele, comunga com ele, sabe? É só aquilo que ele tem. Chegou um estrangeiro na cidade, Davi, e esse estrangeiro foi recebido por esse cara rico. E esse cara rico, ao invés de tomar das suas ovelhas, do seu gado, para dar de comer para o estrangeiro, sabe o que ele fez? Estamos juntos aqui? O que ele fez? Ele pegou essa cordeirinha, era só o que esse rapaz tinha. Ele pegou essa cordeirinha, matou e serviu para o estrangeiro. Davi, eu vim aqui, Natã, ali presente diante do rei de Israel, dizendo: Davi, eu vim aqui para você julgar essa situação, esse quadro de injustiça. O que a gente faz? A Bíblia diz que a ira de Davi se acendeu, e ele estabeleceu um juízo. Esse homem rico, que fez isso com outro, ele deveria ser morto, mas antes ele deveria restituir 5 vezes mais. Natã, então, olhando para Davi, diz: Davi, você é esse homem. Você fez escolhas erradas.
você perdeu o rumo, você negligenciou valores importantes, você está desviado, Davi, você se perdeu. Pergunto a você, irmãos, Davi poderia matar Natã, sendo rei de Israel, sim ou não? Natã era uma ameaça à reputação de Davi, sim ou não? Com estralo de dedos, Natã poderia ser morto, sim ou não? Davi então estava diante de uma outra escolha. Ele poderia preservar a sua reputação, ele poderia continuar sendo rei de Israel, matando aquele homem que tinha conhecimento agora de todas as suas canalices, de toda a sua má conduta. Mas eu amo Davi, porque diante daquele confronto que recebe, diante da palavra dura de alguém dizendo: você errou, você escolheu mal. Davi tinha muitas possibilidades. Davi continuava tendo a espada de Golias na parede do seu escritório. Mas diante daquele confronto de Natã, diante dos crimes cometidos por Davi, adultério, ser mandante de um assassinato, sabe o que Davi escolheu fazer? Davi escolheu cantar uma canção para Deus. Estamos juntos? Davi escolheu cantar uma canção para Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos 51. Salmo de número 51. Quem achou, diga achei. Sabe, irmãos, muito se fala sobre o reino hoje, sim ou não? Nós falamos muito sobre o reino, ouvimos sobre o reino, sim ou não? A maioria das pessoas que vêm para o Espiritival são amigos. Gilberto, Leandro lá da Poema, o Vilas Boas. São pessoas que falam sobre o reino. Lá na igreja nós falamos sobre o reino. Nós estamos numa busca constante de estabelecer o reino de Deus, de atrair essa glória de Deus, para que o governo de Deus se estabeleça. Agora, diante desse quadro tão deprimente que Davi se encontrava, desse conglomerado de erros, de pecados que Davi cometeu, eu me preocupo porque, falo por mim, viajando por aí, nós vivemos um ano onde pastores se mataram. Conheço pastoras de igrejas, de denominações gigantes, que estão vivendo um quadro depressivo, assustador. Filhos de pastores perdidos, sim ou não, irmãos? Os dias são maus. E agora a gente tem um homem aqui que é um sino da adoração na história do mundo. E ele faz uma oração, revelando as profundezas do seu coração a partir do verso 7. Esse homem havia perdido o reino, irmãos? Pergunto a você. Ele havia deixado de ser rei? Mas olha a oração dele, versículo 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repuxes da tua presença, não me retires o teu santo espírito. Versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Até aí. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10.
Lucas capítulo 10, verso 17. Nesse texto que a gente vai ler, a gente vai ver o retorno de homens. Vamos ler o primeiro versículo. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha para mim. Imagina 70 homens que foram ensinados pelo próprio Jesus. Esses homens foram emancipados pelo próprio Cristo. Imagina a sala de aula onde Jesus ensinava. Esses homens foram comissionados a percorrer a terra. Há quem diga que eles ficaram 6 meses anunciando o evangelho do reino. Algumas pessoas acreditam, alguns estudiosos de missiologia acreditam que eles ministraram o evangelho do reino a toda a geografia existente na época. E quando eles regressaram possuídos de alegria. Por quê? Porque a ordem, quando eles foram comissionados, era não levarem bolsa, não levarem alforge, não levarem nada. O Senhor cuidaria deles, amém? O Senhor seria a provisão deles. Então eles voltam, depois de meses sem se ver, eram duplas. Eram 35 duplas, e quando eles se encontram na sala, certamente Pedro estava ali mostrando no iPad dele o número de pessoas batizadas e curadas, visitadas, amém, irmãos? Era lindo, o resultado era extraordinário. Todo mundo queria uma agenda com aqueles caras, todo mundo queria ouvir o que eles tinham para falar, a experiência que eles tinham vivido. E quando eles estavam ali possuídos de grande alegria, o Senhor entra na reunião deles, e Jesus é maravilhoso. Vamos continuar lendo, verso 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis, aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Diga aleluia. Versículo 20. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Se eu estivesse no seu lugar, eu diria pelo menos um amém. Preste atenção, irmãos, a gente tem 2 quadros aqui. A gente tem um homem que era extremamente respeitado por toda a nação de Israel e por todas as nações vizinhas. Esse homem faz e comete erros escandalosos. Esse homem não perde nada do que tinha, ele não perde as suas posses, ele não perde os seus bens, mas quando confrontado por um profeta, ele é colocado diante de uma outra oportunidade, de uma outra escolha. Ou ele corrigia o curso, ou ele continuava preservando a sua reputação. O que Davi escolhe fazer? Ele escolhe se prostrar diante de Deus. Ele escolhe se humilhar diante de Deus e resgatar, sabe o quê? O sentido para o reino. Davi havia deixado de ser rei? Não. Ele continuava sendo rei. Ele continuava usufruindo de todas as suas conquistas, mas ele perdeu o quê? O sentido de reinar. Sabe o que ele perdeu? Ele perdeu a sua conexão com a eternidade. Ao ponto de dizer: Senhor, restitui em mim a alegria de ser salvo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que todo o resultado que a mensagem do reino de Deus promove é extraordinário. Os demônios nos submetem, amém, irmãos? Mas acima de qualquer outra coisa, o atributo peculiar do reino de Deus é que ele é um reino eterno. Ele é um reino eterno. A peculiaridade do reino é que você é um ser eterno. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é eternidade? Certo dia perguntaram para um sábio: o que é eternidade? Ele disse: olha, tente esvaziar o oceano com um balde, e quando você terminar, você vai estar no princípio da eternidade. É incondicional. Sabe o que Davi entendeu? Entendeu que todos os resultados que nós promovemos aqui, eles têm um prazo de validade.
Mas que resgatar o sentido do reino é resgatar a nossa percepção de que existe uma eternidade para nós. Quando os discípulos voltaram, possuídos de grande alegria, os demônios nos submetem, resultados extraordinários aconteceram. Então Jesus entra na reunião deles e interrompe aquela reunião dizendo: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Sabe o que Jesus estava dizendo? Estamos juntos aqui, irmãos? Jesus estava dizendo: eu sei o que é ter resultado. Eu sei o que é realizar coisas grandes. Eu venci sobre o mal. E porque eu venci, eu dei autoridade a vocês para pisar em serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, atração, Deus provedor, nada, absolutamente nada vos causará dano, aleluia, nada vos causará dano. No obstante, não alegrai-vos porque os demônios vos submetem, mas porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Há uma eternidade garantida a você. Você vai viver 80, 70 anos, talvez um pouco mais. Depois disso é enfado e fadiga. Mas se nós perdermos o senso da eternidade, a paixão, o interesse por esse reino eterno e por todas as promessas que nos são atribuídas na eternidade, irmãos, algumas pessoas podem crer, podem viver milagres, podem viver resultados extraordinários e na visão de Paulo serem miseráveis, serem infelizes. Estamos juntos? Deixa eu te mostrar mais alguns textos. Eu queria te mostrar 1 Coríntios capítulo 15. Eu tenho mais textos, mas eu quero resumir isso aqui. Primeira Coríntios capítulo 15. Senhor, formoso és, Sua tua face face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Pega suas mãos e diga: acende a chama, Pai. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe, irmãos, tudo que a nossa fé produz é muito bom. Toda a prosperidade que a nossa vida cristã promove é muito bom. Ser próspero é bom, crescer é bom, ter autoridade espiritual, ter autoridade no mundo espiritual é bom, amém, irmãos? Crescer é bom, se desenvolver é bom. Agora, o que Jesus estava fazendo com os discípulos quando eles regressaram, é fazendo com que eles orassem como Davi estava orando. Não havia mais nada para Davi conquistar, mas diante de todas as suas conquistas, quando ele perdeu a conexão com a eternidade, ele disse: eu não tenho mais nada. Se há o risco de perder a sua alma, é melhor que você não ganhe o mundo. Sabe, irmãos, nós estamos sobre a mensagem de um reino que nos leva a uma vida triunfante. Entretanto, a gente corre um enorme risco de colocar o nosso coração aonde Jesus não diz para a gente não colocar.
Porque o que é religião? É tudo que você faz para Deus, em nome de Deus, sem a intenção de se tornar mais íntimo de Deus. Ei, você vai ver Jesus como Ele é. Você vai sentar numa mesa enorme com Abraão, Isaac e Jacó. Você vai ver olhos como chamas de fogo, cabelo, sabe? Você vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para você e para mim na eternidade. Isso não é uma história, uma conversa sem sentido. Isso é a promessa de que você vai sentar assim, numa mesa e dizer: Abraão, passa o arroz aí para mim, Abraão. A promessa de que nós vamos voltar para o jardim de Deus. Há um rio que corre do trono de Deus. No meio desse rio está lá a árvore da vida, e as suas folhas têm o poder de curar todas as enfermidades das nações da terra. O lugar onde o Senhor vai enxugar do seu rosto toda lágrima. O lugar onde essa inconstância acaba, onde a nossa incapacidade de ser fiel a Deus o tempo todo acaba. Em um lugar onde você vai receber um corpo novo, um nome novo, e vai ter uma vida eterna junto com o seu Deus. Sabe, irmão, se isso não causa mais nenhum tipo de empolgação em você, é porque talvez você tenha perdido o sentido desse reino. Infelizmente o que a gente vê é muita gente adorando a adoração, sem nenhum senso de eternidade, sem nenhuma percepção de que a nossa vida aponta para o alto, é de lá que nós vimos, é para lá que nós vamos voltar. Há um céu para você. Não importa como e onde, a circunscrição que você enxerga esse céu, o céu é onde Deus está. Você vai estar com o Senhor eternamente. A promessa é que você esteja com Deus eternamente. Por isso toda a projeção de fé que visa apenas a essa terra gera miseráveis. É uma grande fábrica de infelizes, imbecis, depressivos, carregando um fardo pesado. Se você não consegue olhar para a eternidade como o apogeu da sua esperança, da sua fé, da sua crença em um Deus invisível, então o reino também perdeu o sentido para você. Essa mensagem de reino é vazia, obsoleta, completamente sem sentido. O leão da tribo de Judá, você vai estar diante dele. Sabe, irmãos, eu queria ler mais um texto ou dois, mas esse eu queria muito a sua atenção, preciso muito da sua atenção. Apocalipse capítulo 5. João vê todas as promessas, João vê toda a recompensa atribuída aos vencedores, pastor Tiago. A NASA descobriu uma estrela, já há um tempo, que tinha 15 quinquilhões de diamantes no núcleo dela. Na menor partícula de uma estrela, tem dinheiro para comprar uns 20 mundos mobiliados já. Na menor partícula de uma estrela, e a Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome. É humilhar demais, papai. E os caras vão tentar pegar essa estrela, mas eles não vão conseguir, porque João descreve, diz: ao vencedor dar-lhe-ei as estrelas do céu. É sua herança. Irmão, Deus tem muita coisa para nos dar, muita coisa para nos entregar. Por isso, se a sua esperança em Cristo consiste apenas a essa terra, a esta vida, você está vivendo uma vida infeliz e miserável. O seu cristianismo não tem nenhum sentido. A sua mensagem de reino é vazia, é um símbolo que soa. Você é eterno, você nasceu para ser eterno, você nasceu para viver com Deus eterno. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Ele é eterno. Ele amou o mundo, entregou o seu Filho para que nós tenhamos a vida eterna. Não acaba nunca.
Talvez você não more na casa que você gostaria de morar, talvez você não tenha o carro que você gostaria de ter, talvez as coisas não estão dando certo para você, mas se você voltar o seu coração para o lugar correto, você vai ter a capacidade de levantar as mãos e dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto das oliveiras mintam, ainda que no curral não haja gado, ainda que dê tudo errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação, que firma os meus pés como da corça e me faz habitar em lugares altos. Eu sou eterno, eu nasci para lá, é para lá que eu vou, eu estarei com meu Deus. Isso é o sino da fé cristã. Se nós perdemos isso de vista, se o nosso coração não se volta mais para isso, então talvez hoje a gente precise fazer a oração que Davi fez. Talvez algumas escolhas que você tenha feito tenham roubado essa alegria de você, e você precisa dela de volta. Caso contrário, você vai viver um ano infeliz e miserável. E eu conheço, irmãos, pessoas tão pobres, que só têm dinheiro. Estamos juntos? Apocalipse capítulo 5 descreve o momento de maior angústia que um homem possa viver nas Escrituras. É um momento angustiante. Eu não consigo ver outro tão angustiante quanto esse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha para mim. Sabe, irmãos, esse livro era o que determinava o nosso destino na eternidade, o nosso futuro na eternidade. Nós estávamos condenados ao inferno. Todos pecaram, estavam destituídos, separados da glória de Deus. João, então, depois de tudo que vê, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente do fruto da árvore da vida. Para a nossa geração, que eu acredito que é o nosso tempo profético, Laodiceia, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. João vê todo o reino de Deus. João vê todo o benefício que esse reino poderia nos trazer, mas em um determinado momento da sua trajetória pela eternidade, ele enxerga um livro, e ele diz: tudo é definido a partir desse livro. Agora ninguém podia olhar para ele. João vê a ausência de sentido em todos os nossos sacrifícios. João vê a ausência de sentido na morte dos seus amigos. Então ele pensa: Tiago morreu em vão, Pedro morreu em vão, João era o mais velho entre eles e viveu mais do que todos eles. Timóteo morreu em vão, Estevão morreu em vão. Pastor Tiago, vim para cá, deixar sua esposa em casa, os seus filhos em casa, e todas as renúncias que certamente deve viver e fazer, tudo isso é vão. Porque nós não estávamos garantidos na eternidade. Toda a nossa recompensa foi bloqueada pela nossa indignidade, por ninguém ser digno, nem mesmo de olhar para o livro. E João chorava copiosamente. Vocês estão aqui comigo, irmãos? João se angustiou, cara. Quanto tempo isso dura? Quanto tempo essa angústia dura? João vê tudo aquilo e diz: meu Deus, acabou. O nosso jejum, a nossa oração, a nossa adoração, as programações da nossa congregação, nada disso faz sentido. Se nós perdemos o senso de eternidade, irmãos, isso aqui não tem sentido. Essa reunião não tem sentido. O que nós fazemos lá no Mevan não tem sequer sentido. E esse era o desespero de Davi. Senhor, me devolve. Me devolve. Me deixa olhar para a eternidade e no meu coração entender que aquele é o meu lugar, que é lá que eu vou viver a eternidade. Eu vou viver com o Senhor, Pai.
E João chorava copiosamente, muito. Olha para mim. Se alguma escolha que você fez roubou essa alegria do seu coração, hoje é o dia de cantar para Deus, amém? Uma canção que vai sair de dentro de você. Um pedido desesperado para dar sentido a todo o seu movimento de fé, para dar sentido à nossa devoção a Deus. Caso contrário, nós vamos praticar e viver uma rotina religiosa infrutífera, que vai só aguçar ainda mais a nossa infelicidade e miséria. Por isso pastores se matam. João chorava muito. Mas o texto segue, glória a Deus por isso, amém? Estamos juntos aqui? Está com a sua Bíblia aberta? Vamos mergulhar aqui. Versículo 4, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse, não chores. Diga para quem está do seu lado, não chora. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões proclamaram em grande voz, proclamaram diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ele deu sentido às suas orações, ele deu sentido às suas lágrimas, às suas súplicas. Versículo 9, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, raça e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos 24 anciões, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares e milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Versículo 13, doideira, Nárnia purim. Então ouvi que toda criatura que há no céu, os pássaros, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, os golfinhos, os tubarão, as baleias, os passarinhos, as vaquinhas, as gaivotas, tudo estavam dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões e os 4 seres viventes respondiam amém, e também os anciões prostraram-se e o adoraram. Aleluia! 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 Tem um motivo peculiar da vitória do leão, do cordeiro. Abrir o livro dá sentido à sua devoção, dá sentido às suas orações, dá sentido às suas renúncias, dá sentido ao sangue dos mártires que clamam até hoje. Ele morreu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse é o momento de maior tristeza nas Escrituras, porque não havia mais sentido para João continuar aquela jornada. Mas esse também é o momento de maior alegria, que João olha e vê os 4 seres viventes, vê os anciões, vê tudo que respira louvando a Deus, amém, irmãos? Os animais dizerem, que heresia, Felipe. Os animais podem falar, não.
Mas agora João, na sua totalidade de espiritualidade, ele podia entender o louvor que os animais estavam emitindo para o Senhor, amém? Porque tudo que tem fôlego, louva o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto das oliveiras mintam, ainda que tudo esteja dando errado para você, ainda que tudo tenha dado errado para você no ano anterior, se alegre no Deus da sua salvação, que livrou a sua alma da morte, que livrou a sua família do inferno, que vai salvar você e a sua casa, amém? Para introduzir você num lugar de descanso, para te dar a possibilidade de dizer como Josué disse: olha, vocês podem se prostrar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Deus que me salvou, o Deus que me amou de tal maneira que entregou seu Filho para me dar a vida eterna, para me conectar com Ele eternamente. Estamos juntos aqui, irmãos? Você é eterno. Se você tirar o seu... Se estiver dando tudo certo, está amando e sendo amado, nunca ganhou tanto dinheiro na sua vida, está bombando, brother, os demônios vos submetem, aleluia, amém? Mas alegra porque o seu nome está na lista, e você vai participar de uma balada eterna, parceiro. E Deus é o DJ. Ele é quem toca a festa. E não vai ter fim, porque o guarda de Israel não dorme. As mulheres aqui gostam de joia. Cadê as mulheres aqui? Levanta as mãos, as mulheres. Levanta fazendo um barulho, dando um glória, fazendo alguma coisa. Só para você acordar. Levanta, mais pentecostal. Vai. Mulher gosta de joia? Gosta de joia? Gosta? Gosta ou não gosta? Faz barulho aí. Gosta de joia? Ei! Vamos ver onde nós vamos morar? Vamos terminar entendendo um pouquinho a nossa casa. Não é não? Vamos entender a nossa casa. Onde é que a gente vai morar? Isso não é Marvel não, irmãos. Eu não vi isso em nenhuma série do Netflix não, amém? Eu li isso nas escrituras, na palavra. Céus e terras vão passar, mas essa palavra permanece. Essa é a palavra do seu Deus para você. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Eu disse que a gente ia ler muita Bíblia, amém? Apocalipse capítulo 21, verso 18. Cadê a mulherada? Gosta de joia, mulherada? Gosta? Vamos dar uma olhada aqui então na nossa casa. Apocalipse 21, 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Eu posso ouvir um amém? Um aleluia? O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópras, o undécimo de jacinto e o undécimo de ametista. Olha comigo aqui, verso 21. Estamos juntos, amém, no texto? As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Olha para mim, papai, tu vai passar por uma porta, junto com milhares e milhares de pessoas. São 12, estamos juntos aqui, amém? Dá um sorriso para quem está do seu lado, diga, são 12. Aí agora deixa eu te falar uma parada. São 12 portas, feita de pérola. Uma porta dessa é para muita gente passar. Agora tem uma parada, cada uma dessas portas é feita de uma só pérola.
Ai, irmão, imagina o tamanho dessa ostra. Onde é que Deus foi achar essas ostras, irmão? Você não faz ideia o que te aguarda. E a minha ideia é que você faça a ideia do que te aguarda. Do que Deus prometeu para você. A sua vida aqui serve só para você se resolver com a eternidade. Esses 80 anos, 70, 60. Se você comer muita manteiga de garrafa e bacon, talvez até antes disso. Porque manteiga de garrafa previne o Alzheimer. Porque você não chega à idade de desenvolver o Alzheimer. Tem um céu para você, irmão. Deus está esperando você lá. Deus, o Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas. Cada uma dessas portas de uma só pérola. Sabe o que é doido? Porque como a pérola é produzida? É uma ferida, sim ou não? Ela se fecha, essa ferida se cura, e quando ela se cura, ela se transforma em uma joia, uma pérola. Amém? Estamos juntos? Sabe o que liga você à cidade celestial? A ferida de alguém que se permitiu ser curado. Vamos lá. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi Deus provedor, nela não vi Mevan, nela não vi Assembleia de Deus, nela não vi Batista, nela não vi Presbiteriana, nela eu não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória do Senhor a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam a abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. No obstante, não se alegrem pelas coisas que estão acontecendo, mas pelo sentido que há em tudo que está acontecendo. Eternidade. Tem um céu para você.